Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Prediais. Bem-vindos a essa aula. Hoje iremos ver um pouco a respeito da proteção dos circuitos elétricos. Eu já falei com vocês a respeito do disjuntor e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre esse dispositivo, verificar como que ele funciona e como fazer a escolha adequada de acordo com a nossa instalação. E eu vou falar também um pouco a respeito do IDR, que é o interruptor diferencial residual, também utilizado para proteção, mas no caso das pessoas que utilizam o circuito. Para a gente conseguir fazer a proteção adequada de uma instalação elétrica, é necessário fazer primeiro o estabelecimento da estratégia. Então, no caso de instalações prediais, normalmente é o disjuntor que vai fazer essa proteção, mas se fosse uma instalação industrial, por exemplo, que já trabalha com motores, que é mais comum essa carga de motores, a gente poderia falar em uma proteção baseada em relé térmico e fusível. Mas, de maneira geral, o disjuntor termomagnético vai ser o mais utilizado aqui na nossa disciplina. E depois de fazer a escolha do dispositivo de proteção, é necessário fazer a especificação correta. Qual é o valor que esse disjuntor, que esse fusível, que esse relé precisa suportar de corrente para que ele opere da forma adequada. Depois que a gente conhece as características do nosso circuito, as capacidades de condução dos condutores, a gente consegue fazer a determinação dessa proteção de forma adequada. E para que essa proteção seja eficiente, nós temos que observar alguns critérios. Então, o primeiro deles aqui é a questão da seletividade, que nos indica qual é o dispositivo que vai fazer a proteção daquele determinado trecho. Então, imaginando aí uma tomada de uso geral, onde aconteceu um curto-circuito, o disjuntor que vai desligar aquele trecho do circuito é o disjuntor da própria tomada, não é o disjuntor do quadro, porque se uma tomada deu problema, eu preciso desligar o disjuntor dela, não o disjuntor de todos os circuitos que eu tenho ali naquele quadro. Isso entra na ideia de seletividade. O disjuntor do quadro ficaria ali como uma segunda proteção. Se o disjuntor de algum circuito não conseguir interromper aquela falha, é o disjuntor do quadro que vai entrar para fazer essa interrupção. Temos que preocupar também com a questão da exatidão, ou seja, o nosso dispositivo de proteção precisa identificar a falha de maneira correta e fazer o desligamento daquele trecho do circuito, de modo a garantir a operação adequada em uma situação normal, em valores normais de corrente, e conseguir desligar o circuito no caso de uma sobrecarga ou mesmo de um curto-circuito. Entra também a questão de segurança, que é o dispositivo fazer o desligamento daquele circuito de maneira a não comprometer a segurança das pessoas no local. Então, quando há um curto-circuito, por exemplo, a quantidade de energia envolvida é muito alta. Se o disjuntor não conseguir fazer a interrupção daquela corrente de maneira segura, as pessoas ao redor ali podem ficar ameaçadas devido a esse mau funcionamento. Então, nós vamos ver mais à frente, o disjuntor ele tem uma capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito, não é qualquer valor que ele pode interromper. Se passar aquele valor, o disjuntor pode ser danificado e isso comprometer a segurança das pessoas no local. E tem também a questão da sensibilidade, que entra na questão de identificar o valor de maneira correta. Então, se eu tenho uma corrente de sobrecarga, essa corrente vai, depois de um tempo, fazer o dispositivo desligar o circuito. Se é uma corrente de curto-circuito, ela já vai fazer esse desligamento num tempo mais curto. Então, eu preciso escolher o meu disjuntor, o meu relé térmico, o meu fusível, da forma adequada, de modo a atender esses critérios. E, como eu falei aí, é importante conhecer as correntes de curto-circuito na instalação. E esses valores normalmente são calculados a nível industrial. Quando a gente tem um determinado circuito, é necessário avaliar todas as impedâncias que existem naquele caminho até chegar ao ponto de falha. Então vamos imaginar, eu tenho ali uma tomada onde aconteceu um curto-circuito. Eu vou observar os condutores daquela tomada, eles têm um certo valor de impedância. Depois eu observo os condutores do quadro, que vão até o quadro. Depois eu observo os condutores que estão entrando ali na edificação. E eu vou somando essas impedâncias, elas vão sendo colocadas todas em série. E até mesmo a impedância do próprio sistema elétrico de potência entra nesse cálculo. Então a concessionária de energia, no caso nosso aqui a CEMIG, ela fornece normalmente esses valores de impedância ou de potência de curto-circuito, que é possível usar para calcular a impedância também, na entrada de uma edificação, na entrada de energia de uma edificação, de modo que a gente pode usar esses valores para calcular a corrente de curto-circuito. Então seria basicamente somar todas as impedâncias dos condutores, dos transformadores, de tudo que a gente tem no caminho, até o ponto de falha, e ali naquele ponto a gente considera a lei de Ohm. Aplicando a lei de Ohm, fazendo a divisão de tensão pela impedância, a gente consegue calcular a corrente de curto-circuito. No caso das instalações prediais, essas correntes tendem a ser menores,
porque normalmente os condutores são muito estreitos quando comparados aos condutores industriais. E quanto mais estreito é o condutor, maior é a impedância dele, a resistência, a reatância, enfim, isso interfere nesses parâmetros. E como a impedância é maior, as correntes de curto-circuito tendem a ser menores. Agora, a nível industrial, que as correntes já são maiores naturalmente, os condutores também são mais espessos, de modo que apresentam uma impedância menor do que nas instalações residenciais. Então, de maneira geral, os curtos-circuitos que nós temos em casas ou até mesmo no comércio são menores, e aí os disjuntores vão ser aptos a interromper esse valor de corrente de curto-circuito. Mas é claro que é interessante também conhecê-los. E esses problemas que eu falei com vocês, de sobrecarga e curto-circuito, vale a pena lembrar o que eles significam. Então, sempre que a gente tiver uma questão aí de sobrecarga, a gente está falando de uma corrente que é uma corrente maior que a nominal, maior do que aquela prevista para o circuito original, mas que ela não é tão elevada quanto uma corrente de curto-circuito. E isso daí vai acontecer no caso de motores que estão ali com uma carga mecânica maior do que deveria, maior do que aquela nominal, de modo que a corrente dele também aumenta, e aí essa corrente maior começa a gerar um aquecimento nos condutores e nos dispositivos de proteção. E outra possibilidade também é quando nós temos uma tomada de uso geral com vários benjamins que são utilizados aí para colocar mais eletrodomésticos nessa tomada. Então, imaginando uma tomada com vários eletrodomésticos ligados, ela deveria ter um ou dois ali, de acordo com a corrente máxima que ela suporta, mas se a gente tiver uma quantidade maior, já entra também nessa ideia da sobrecarga. E aí o dispositivo precisa identificar esse aquecimento para fazer o desligamento do circuito. Nesse caso, quem vai fazer esse tipo de desligamento é o relé térmico ou o disjuntor. Os dois fazem a proteção contra a sobrecarga. No caso do curto-circuito, nós temos correntes muito mais elevadas porque ele é uma conexão direta entre dois potenciais diferentes. Então, se eu pegar ali numa tomada de uso geral, fase e neutro, e conectar esses dois potenciais diferentes usando um condutor, eu teria ali um curto-circuito. E nesse caso, como a impedância que está limitando o curto-circuito é só a própria impedância dos condutores, esses valores de corrente são bem elevados. Porque essas impedâncias, comparadas com as impedâncias das cargas que nós utilizamos, são muito pequenas, de modo que essa corrente vai ser bastante elevada. Então ele pode acontecer entre fase e neutro, entre duas fases, ou entre fase e terra. E pode acontecer até mesmo um curto trifásico, dependendo do tipo de situação que a gente tiver. Quando a gente estuda a questão do cálculo das correntes de curto-circuito, esses curtos são avaliados separadamente. A gente precisa fazer o cálculo para cada situação dessa, porque a configuração do circuito muda. Então é um cálculo mais elaborado um pouco, que a gente não vai chegar a fazer aqui em instalações elétricas prediais, mas quem tiver oportunidade no próximo semestre de fazer disciplina de instalações industriais, vai poder acompanhar esse cálculo aí comigo. Então a proteção das correntes de sobrecarga normalmente trabalha com o aquecimento do dispositivo de proteção. Se a gente for pegar um relé térmico ou o disjuntor, nós vamos perceber que existe nele um sistema que verifica esse aquecimento e quando ele chega a uma certa temperatura, ele interrompe o fluxo de corrente, ele abre aquele circuito ali. E aí, como eu falei com vocês, temos aqui as causas dessas sobrecargas. Sobrecargas mecânicas, né, no eixo dos motores, rotores bloqueados, a parte móvel do motor, se ela ficar parada, esse motor vai exigir uma corrente maior da rede. Regime inadequado de motores, que está relacionado à questão de ligar e desligar esses motores. Se ele estiver partindo muitas vezes dentro de um intervalo muito curto, a corrente de partida dele é mais alta, então vai gerar também sobrecarga. E conexão de carga excessiva em tomadas de uso geral, usando os benjamins, como eu falei com vocês também. Para a proteção contra correntes de curto-circuito, os dispositivos precisam identificar uma corrente mais elevada e, a partir dela, fazer a interrupção do fluxo de corrente. Nesse caso, a gente pode contar com um disjuntor termomagnético ou com o fusível, que também faz esse tipo de proteção. E essa corrente de curto-circuito, como eu falei com vocês, tem que ser conhecida para a gente poder ver se o dispositivo consegue interromper aquele valor de corrente ou se ele está além da capacidade do dispositivo. Aí a gente pode ter problemas na hora de acontecer essa interrupção, porque a quantidade de energia envolvida nos curtos-circuitos é muito elevada. Inclusive, uma análise também que costuma ser feita é da quantidade de energia que está sendo transferida para os condutores durante aquele período ali de curto-circuito. Se a proteção levar 1 segundo para atuar, qual foi a quantidade de energia que os condutores receberam nesse tempo? Se essa quantidade for superior à necessária para fundir esse condutor,
a gente tem um problema aí, e essa proteção vai precisar ser mais rápida, ou o próprio condutor vai precisar ser mais espesso. Inclusive tem até um critério de dimensionamento de condutores, que é o critério da condução de corrente de curto-circuito por tempo limitado. A gente viu o critério da máxima condução de corrente, mas existem outros também que podem ser aplicados aí na instalação elétrica. Agora, para a gente avaliar a questão do dimensionamento, eu coloquei aqui esses dois parágrafos só mesmo para lembrar a ideia da proteção. Um circuito só está adequadamente protegido contra sobrecorrentes quando todos os seus componentes estiverem com suas capacidades térmicas e dinâmicas iguais ou superiores aos valores limitados pelos dispositivos de proteção. Ou seja, esses elementos do nosso circuito precisam suportar aqueles valores de corrente até que a proteção atue. É basicamente isso que a gente tem nesse parágrafo. Por isso que é importante observar essas características das cargas e dos condutores para fazer esse dimensionamento adequado. E aqui embaixo, no segundo parágrafo, a questão da quantidade de energia que esses condutores vão receber. Ela não pode ser superior à necessária para elevar a temperatura dele daquela temperatura de operação até a temperatura máxima que ele pode ter devido ao aquecimento aí pelo efeito Joule da corrente elétrica atravessando esse condutor. Aqui eu coloquei o relé térmico para falar com vocês um pouco a respeito dele, mas só mesmo para dar uma ideia. A gente não vai chegar a fazer o dimensionamento de relés térmicos nem fusíveis. Nós vamos focar apenas nos disjuntores. Mas aqui, para a gente ter uma ideia, o funcionamento dele é, como eu falei com vocês, baseado no aquecimento devido à corrente de sobrecarga. Então nós temos aqui um relé térmico para um circuito trifásico. Ele tem as entradas dele aqui. E essas entradas normalmente são conectadas no contator, que é um dispositivo usado para fazer o acionamento dos motores. E as três fases vão passar por aqui. A corrente das três fases que está indo para o motor passa por aqui. E esse relé térmico consegue então avaliar o aquecimento devido à corrente que flui pelos condutores dele aqui e consegue, com base nesse valor de corrente, atuar em dois contatos. Nós temos aqui a numeração. O contato 9596 é um contato do tipo fechado, igual a gente está vendo aqui, e o 9798 é do tipo aberto. Então, quando esse relé térmico identificar uma sobrecarga, ele abre o contato fechado e fecha o contato aberto. Então, eu posso usar essas informações agora a meu favor. Quando ele abrir esse contato aqui, 9596, eu vou desligar o contator que está ligando o motor. E quando ele fechar o contato 9798, eu posso usar isso aqui, por exemplo, para ligar uma lâmpada e indicar que houve sobrecarga naquele motor ali. E aqui embaixo nós temos, os contatos, esses contatos auxiliares que eu acabei de falar com vocês. Então são quatro parafusos, mas são apenas dois contatos, cada contato dois parafusos. E aqui embaixo a gente tem a continuação. Entrou aqui as três fases, ele é conectado no contator, e aqui embaixo nós temos as três fases saindo para o motor. E nós temos também a questão de ajuste, regulação do limite de corrente. Dentro de cada relé térmico é possível fazer um ajuste para que ele identifique como corrente de sobrecarga. Ele tem uma faixa de atuação. Dentro daquela faixa eu posso escolher o valor de acordo com o cálculo e colocar esse relé para trabalhar. Então, mais uma vez, veremos esse relé térmico lá nas instalações elétricas industriais, que aí sim a gente tem o trabalho com os motores a nível industrial. Aqui para a gente o disjuntor já fica de bom tamanho. E temos também um fusível, só para dar uma ideia de como que ele funciona. Ele é um dispositivo de proteção que protege o circuito contra curto-circuito. Nesse caso, ele vai funcionar fazendo a fusão de um elo que tem na parte interna dele. Igual a gente está vendo aqui nesses fusíveis de vidro, existe um elo fusível na parte de dentro dele que conduz a corrente elétrica. Se a corrente tiver atingido o seu valor de curto-circuito, para o qual ele foi projetado, esse elo fusível se rompe e o fusível então abre esse circuito. Esses aqui de vidro são normalmente fusíveis com valores de corrente menores. São muito usados em eletrodomésticos, em circuitos eletrônicos de maneira geral. Esses daqui já são fusíveis com uma corrente um pouco maior. Então são utilizados em veículos, por exemplo, são fusíveis automotivos. Agora, para nível industrial, nós temos esses dois modelos aqui, o Diazed e o NH, que eles foram planejados para interromper correntes mais elevadas, não correntes tão pequenas quanto eram a desses casos anteriores. Essas correntes aqui são na casa de dezenas ou até mesmo centenas de quiloamperes, vai depender do tipo de interrupção que a gente vai precisar. E aqui chegamos aos disjuntores termomagnéticos. A parte térmica dele está associada à proteção contra sobrecarga
e a parte magnética associada à proteção contra curto-circuito. E aqui do lado nós temos a simbologia dele. No diagrama unifilar industrial, normalmente ele aparece desse jeito, e no diagrama multifilar ele aparece desse jeito aqui. Então ele sugere todas as características. Essa primeira fileira aqui, esses 3 elementos, é a proteção contra sobrecarga, é o mesmo símbolo do relé térmico. Enquanto aqui embaixo, esse I maior, quer dizer que ele protege também contra correntes muito elevadas, ou seja, a parte de curto-circuito. E aqui em cima ele mostra 3 chaves, como se fossem 3 chaves seccionadoras. Isso quer dizer que ele pode abrir o circuito, ele pode interromper ou estabelecer o circuito, e ele pode ser acionado manualmente também. Por isso essa ideia aqui na frente de um botão, né, uma chave. No nosso diagrama unifilar predial, que a gente está usando aí na planta baixa, o disjuntor não aparece, mas a gente tem em consideração que ele sempre está no nosso circuito, mesmo que ele não esteja desenhado ali no diagrama. E as funções dele são essas daqui, ó. Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, serve para fazer o seccionamento do circuito, que é a abertura dele, manobra, que é para fazer a ligação ou desligamento dele, e proteção contra quedas e ausência de tensão. Essas aqui são mais específicas, não são todos os disjuntores que fazem essa proteção. E o mais importante aqui para o disjuntor vai ser a corrente nominal dele, que é o valor que aparece no próprio corpo dele, aquele valor de corrente a partir do qual ele começa a proteger. A gente vai entender melhor isso. Tensão nominal, porque ele também trabalha com isolação entre uma fase e outra. E capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito, que é para garantir que ele vai conseguir interromper aquela corrente sem que aconteça nenhum tipo de acidente. Para conseguir identificar o aquecimento no caso da sobrecarga, o disjuntor conta com esse par de lâminas bimetálicas, né, um par bimetálico que trabalha com 2 lâminas de metais diferentes. Então nós temos aqui o latão e o invar, que é uma liga metálica que tem como principal característica a capacidade de praticamente não alterar seu tamanho devido ao aquecimento. Então nós temos o latão, que tem uma dilatação muito significativa, e o invar, que praticamente não dilata de acordo com a temperatura. Então quando isso aconteceu, o caso do aquecimento, quando a corrente elétrica que percorre o disjuntor ficar acima do valor nominal dele, ela vai começar a gerar um aquecimento. E quanto maior for esse aquecimento, mais rápido essa lâmina de latão vai dilatar. E claro que correntes maiores vão gerar um aquecimento mais rápido, né? Então vai depender também desse valor da corrente. Mas a ideia é que quando esse aquecimento se torna grande o suficiente, quando a temperatura atinge um certo valor, essa placa de latão vai aumentar o seu tamanho, vai ficar maior do que a placa de invar e vai obrigar esse conjunto aqui a defletir. Então essa placa vai ficar curva para esse lado aqui, né, para cima do invar, de modo a gerar um deslocamento mecânico. E esse deslocamento é utilizado para fazer o desligamento do disjuntor. Então está aqui, ó, a dilatação na face de fora é maior, né? Ou seja, o latão está dilatando mais do que o invar, e aí no final das contas gera esse movimento que vai ser responsável por desligar o disjuntor. E se o disjuntor estiver desligado devido à atuação pela sobrecarga, nós precisamos esperar um tempo antes de rearmar o disjuntor. Isso porque esse par bimetálico tem que voltar à sua condição inicial, e para isso ele precisa resfriar. Aqueceu demais, aconteceu aí a dilatação da face de latão, a gente tem que esperar essa face resfriar e voltar ao seu tamanho original, e aí sim esse disjuntor pode ser rearmado. Então nós vimos a ideia da unidade térmica que faz a proteção contra a sobrecarga. E temos também a unidade magnética, que nesse caso aqui é representada por uma solenoide ou bobina, que apresenta um campo magnético devido à passagem de corrente elétrica. Se a corrente que atravessa o disjuntor for uma corrente nominal, ou mesmo uma corrente de sobrecarga, essa bobina aqui gera um campo magnético muito fraco. Então esse campo não vai ter atuação nenhuma dentro do disjuntor. Por outro lado, quando a gente tem a corrente de curto-circuito fluindo por ele, esse campo magnético vai ser muito mais intenso, de modo a garantir o desligamento do disjuntor. Esse campo pode ser utilizado para atrair uma parte metálica, de modo a fazer o desligamento desse disjuntor e proteger o nosso circuito. Então aqui nós temos a unidade magnética fazendo a proteção contra o curto-circuito, e temos também a unidade térmica, como nós vimos no slide anterior, fazendo a proteção contra a sobrecarga. E aí o disjuntor faz as duas proteções simultaneamente. E aqui nós temos os demais elementos que compõem esse disjuntor. Então temos aqui, por exemplo, a manopla dele, que é a chave, né, propriamente dita, que vai ligar e desligar esse disjuntor. Temos os terminais, que são os locais onde a gente vai conectar os condutores que vão até esse disjuntor.
Temos o mecanismo atuador, que pode ser acionado tanto pela chave, quanto pela unidade térmica, quanto pela unidade magnética. Então a mecânica dele está toda aqui, nesse dispositivo 2. Temos o contato móvel, que está relacionado à abertura, ou seja, é ele que vai interromper o fluxo de corrente. O 6 é um parafuso de ajuste para calibração da parte térmica dele. Alguns disjuntores têm essa capacidade de trabalhar com correntes de sobrecarga diferentes, não vale para todos, mas os que têm já mostram lá a faixa de operação e tudo mais, isso pode ser escolhido através desse parafuso. E o 8 é a câmara de extinção de arco elétrico, ou de arco voltaico, que é utilizada para conter a quantidade de energia que esse dispositivo vai dissipar no momento da interrupção de corrente elétrica. É graças a essa câmara que o disjuntor consegue garantir uma operação segura. Ele interrompe uma corrente de curto-circuito dentro dos seus valores limites de forma segura, exatamente porque ele apresenta essa característica aqui, que vai ser responsável por dissipar aquela quantidade de energia durante a interrupção do curto-circuito. E esses disjuntores podem ser de dois padrões diferentes, o NEMA e o DIN. Aqui eu coloquei essa tabela que resume as principais diferenças entre eles. Então nós temos diferenças desde o material do encapsulamento dele, da carcaça dele, até a capacidade de interrupção de corrente, enfim, outras características aqui que são bem relevantes. Então esse padrão NEMA, ele tem uma capacidade de interrupção de até 3 kA. Isso significa que correntes acima desse valor podem causar algum tipo de acidente no momento que forem interrompidas por um disjuntor NEMA. Enquanto o disjuntor DIN, que é esse de baixo, já trabalha com correntes mais elevadas. No caso aqui foi colocado de 4,5 kA, mas elas podem ser até maiores, dependendo do modelo que a gente estiver usando. E é claro que todas essas informações estão nos catálogos dos fabricantes. Então está trabalhando ali com dimensionamento, quer escolher um disjuntor, procura lá algum fabricante e analisa as características desse disjuntor que você está querendo utilizar. Então, resumindo, a ideia aqui é que o disjuntor NEMA tende a ser mais simples que o disjuntor DIN. Nós temos mais opções trabalhando com esse modelo aqui de baixo, e ele inclusive é mais utilizado no ambiente industrial exatamente por isso. Enquanto o NEMA, por ser mais simples, é utilizado em ambientes residenciais normalmente. Os catálogos dos fabricantes apresentam também as curvas características dos disjuntores. Igual a gente está vendo aqui, ele mostra como que esse disjuntor vai atuar para determinados valores de corrente. Nesse eixo vertical nós temos o tempo de atuação, enquanto no eixo horizontal nós temos os múltiplos da corrente nominal. Então basicamente é o seguinte, se eu peguei o disjuntor e coloquei nele uma vez a corrente nominal, que seria esse número 1 que aparece aqui, ele não vai atuar nunca. Então eu posso seguir aqui o eixo do tempo, que eu nunca encontro uma interseção com a curva do disjuntor. Isso significa que ele pode operar com a corrente nominal dele. Agora vamos supor, se ele tiver com o dobro da corrente nominal, era um disjuntor de 10, está funcionando com 20 amperes. Ele tende a atuar depois de aproximadamente 10 segundos. E quanto maior for esse múltiplo da corrente, com relação à corrente que flui por ele, quanto maior for essa corrente em relação à corrente nominal desse disjuntor, então tem que 3, 4, 5, 10 vezes mais rápida vai ser a atuação. Então nessa primeira parte aqui, nessa primeira curva, o disjuntor atua com relação à sua parte térmica, a sua unidade térmica, identifica a sobrecarga e atua. Quando a gente chega nessa parte mais acentuada aqui desse gráfico, nós temos a atuação pela parte magnética, que a gente está falando de uma corrente que é várias vezes maior do que a corrente nominal do disjuntor. E isso daí vai depender também, essa velocidade dele, do tipo de disjuntor que a gente está falando, igual eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. E aqui nós temos a relação utilizada para fazer o dimensionamento do disjuntor. Então a corrente nominal do disjuntor tem que ser obrigatoriamente maior do que a corrente do circuito que ele está alimentando. Então vamos supor um chuveiro. Você fez o cálculo e encontrou lá 35 amperes. O disjuntor que você vai usar tem que ser maior do que 35 amperes para garantir que o disjuntor não vai atuar durante uma situação normal de operação. Caso contrário, se eu colocar um disjuntor que tem uma corrente menor do que aquela para o circuito que ele foi estabelecido, eu simplesmente vou ter esse problema de desarme o tempo todo. Então a primeira coisa que eu tenho que observar é isso. A corrente nominal do disjuntor tem que estar acima da corrente do circuito. Em seguida, eu preciso me preocupar também com o condutor que está levando essa corrente até a carga. E eu percebo que a corrente nominal do disjuntor não pode ser superior à que o condutor suporta. Caso contrário, o condutor poderia estar correndo o risco ali de se fundir devido ao calor, enquanto isso o disjuntor nem está percebendo esse aquecimento. Então eu preciso colocar essa corrente nominal do disjuntor entre a corrente da carga que ele está acionando, ou do circuito que ele está acionando, e a corrente do condutor, a nominal do condutor, que é aquela corrente máxima que nós vimos lá na norma
NBR 5410. Então, olhei lá, o disjuntor de 2,5 mm². Naquela condição ali, suporta até, por exemplo, 25 amperes. Então, naturalmente, o disjuntor não pode ser maior do que 25. Se acontecer desse valor não bater com a carga, com o circuito que eu estou utilizando ali, provavelmente eu dimensionei o condutor errado. E aí eu posso usar um condutor maior, de modo a garantir essa primeira condição aqui. A corrente nominal do disjuntor tem que estar entre a do circuito e a nominal do condutor, obrigatoriamente. Essa segunda expressão aqui nos fala a respeito do acionamento de motores. Então, se eu estiver utilizando um motor elétrico e esse motor for protegido por disjuntores, eu preciso tomar cuidado com a questão dos tempos. Igual eu estou vendo aqui, ó, o tempo de rotor bloqueado no motor. Então, é o tempo máximo que o motor pode ficar com o rotor bloqueado, que ele não apresentaria problemas. Esse tempo tem que ser maior do que o tempo de atuação do disjuntor. Então, o tempo de rotor bloqueado tem que ser maior do que o de atuação do disjuntor, da parte térmica dele. E esse tempo de atuação tem que ser ainda maior do que o tempo de partida do motor. Ou seja, eu garanto um tempo que, se o rotor estiver bloqueado, esse motor não vai queimar, porque o disjuntor vai atuar antes, o tempo dele aqui é menor, o tempo de atuação, igual a gente viu aqui no exemplo, né, nesse eixo vertical. E do mesmo modo, se o motor estiver partindo, ele tem ali um tempo de corrente mais elevada. O disjuntor também não pode atuar nesse momento. Então eu coloco aqui um tempo de atuação que fica entre os dois casos. Nem eu permito o rotor bloqueado danificar o motor e nem impeço a partida do motor naquele período mais elevado que ele tem ali de corrente. E nós temos que observar também a capacidade de interrupção de corrente desse disjuntor, de quantos quiloamperes nós estamos falando para cada circuito e as correntes de curto-circuito que nós temos fluindo por ali. Eu peguei aqui essa tabela de um fabricante de disjuntores, o Legrand, e apresentei aqui os dados dela para vocês. Ó. Então temos aqui a norma de referência dos disjuntores, que tem uma NBR para tratar sobre isso também. Frequência de operação deles, 50 a 60 Hz, que são as frequências normais das redes que nós temos aqui na América, né, de maneira geral. A corrente nominal dos disjuntores são essas daqui. Então temos disjuntores unipolares, e tem essas correntes aqui de cima, 10, 16, 20, e os disjuntores bi ou tripolares, que são essas correntes aqui de baixo. Então são as correntes nominais que eu vou observar no momento que eu for fazer o dimensionamento do meu disjuntor. São os valores que eu vou escolher. Caso esses valores aqui não atendam, é possível encontrar fabricantes de disjuntores com valores ainda maiores. Provavelmente até esse próprio fabricante deve ter disjuntores maiores também, além do que eu coloquei nessa tabela aqui para vocês. Então é necessário consultar uma tabela de fabricante para fazer esse dimensionamento. Lembrando que aquele disjuntor do padrão de entrada, aquele disjuntor geral da instalação, é definido com base na norma da CEMIG, aquela norma ND 5.1, que a gente fez o levantamento da demanda da instalação elétrica, e depois com esse valor de demanda, nós fomos até uma tabela e consultamos para verificar qual era o tipo de padrão de entrada, qual era o disjuntor que eu vou ligar nessa entrada, os condutores, condutor de aterramento, haste de aterramento, tudo está nessa norma. Então eu vou observar o que a norma exigiu para calcular a entrada, o padrão de entrada que envolve aí também o disjuntor geral. Depois disso, para cada circuito que eu estiver analisando ali na minha instalação, eu preciso observar que ele tem um disjuntor diferente. Então eu vou fazer esse dimensionamento de acordo com algum fabricante. Eu pesquiso aí um catálogo e faço essa análise aqui para verificar qual é o disjuntor mais adequado. E é interessante também pensar aqui nessa questão do limiar de atuação da parte magnética do disjuntor, porque aqui nós temos as correntes nominais, valores acima dessas correntes nominais já começam a trabalhar com a parte térmica dele, que aciona aí devido à sobrecarga. Mas e a parte magnética? Como é que funciona para esses disjuntores aqui? A partir de qual valor eles consideram uma corrente de curto-circuito? Então vai depender da curva que nós temos. Nós temos 3 possibilidades: curva B, C e D, apesar de que a D não aparece aqui, provavelmente porque essa família de disjuntores do fabricante não tem curva D para ela, mas a curva D também existe para outros disjuntores. Então nós temos aqui o seguinte: se eu estiver trabalhando com disjuntores da curva B, eles vão considerar correntes de curto-circuito a partir de um valor que está entre 3 e 5 vezes a sua corrente nominal. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu pegar aqui o disjuntor de 20 amperes, a partir de qual valor ele identifica como curto-circuito? Esse valor vai ficar entre 20 vezes 3, 60, 20 vezes 5, 100 vezes, 100 amperes. Então esse valor que o disjuntor de 20 amperes considera como curto-circuito
é algo entre 60 e 100 amperes, vezes a corrente nominal, como a gente está vendo aqui, entre 60 e 100 amperes. E aí, para cada disjuntor, eu vou fazer o mesmo cálculo. Ou seja, disjuntores da curva B funcionam de 3 a 5 vezes a corrente nominal. É o início do que ele identifica como curto-circuito. Até esse valor ele considera sobrecarga entre o nominal e esse valor inicial, esse limiar, ele considera sobrecarga, e a partir desse valor de limiar aqui ele considera como corrente de curto-circuito. Não quer dizer que 100 é o limite. 100 é o limite do início dessa consideração. Agora, até qual valor de corrente ele consegue interromper? Aí é outra história. Então aqui eu estou pensando no valor inicial. Ele considera corrente de curto-circuito algo entre 60 e 100 amperes. Se eu pegar o mesmo disjuntor agora de 20 amperes, considerando agora a curva C, que seria outro disjuntor, né? Eu troquei, a corrente nominal é a mesma, mas eu estou usando agora um disjuntor diferente. Ele vai considerar uma corrente de curto-circuito a partir de um valor que está entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Então, no nosso exemplo aqui, algo entre 100 e 200 amperes. Em algum momento aí desse intervalo, ele começa a considerar a corrente como uma corrente de curto-circuito. E para a última curva, a curva D, nós temos que o disjuntor considera corrente de curto-circuito um valor que está entre 10 e 20 vezes a sua corrente nominal. Então, se eu pegasse esse aqui de novo, ele só consideraria curto-circuito algo entre 200 e 400 amperes. A partir desse valor, ele consideraria curto-circuito. E para que serve isso? Essas curvas nos indicam aí que o disjuntor vai identificar o curto-circuito mais cedo. Então, se for uma curva B, por exemplo, ele vai precisar de um valor menor para ser considerado curto-circuito. E se for curva D, ele vai precisar do maior valor de todos. Então, observando essas curvas, nós temos a aplicação delas da seguinte forma. Curva B é utilizada para cargas resistivas e tomadas de uso geral. Nesse caso, nós temos cargas que vão ter correntes de partida muito próximas de suas correntes nominais. Então, liguei ali um chuveiro, por exemplo, liguei uma lâmpada, dependendo do tipo de lâmpada. Enfim, liguei alguma carga ali. A corrente nominal dela é, por exemplo, 20 amperes. Quando eu liguei ela na tomada, ela começou a ser alimentada, a corrente inicial já é praticamente os 20 amperes. Então, eu não preciso me preocupar com um prazo para esse circuito estabilizar. Eu não preciso esperar um pouco até ele chegar na sua corrente nominal. Por isso que as correntes de curto-circuito são consideradas menores aqui. Na curva C, nós vamos considerar cargas indutivas, ou seja, transformadores e motores, e também lâmpadas fluorescentes, que são lâmpadas de descarga. Esses dispositivos aqui trabalham com correntes de partida mais elevada, ou seja, ele considera ali no início, assim que ele foi ligado à alimentação, a corrente é mais alta e depois de um tempo é que ela estabiliza. E essa corrente mais alta pode ser vista pelo disjuntor como um curto-circuito. Por isso que a gente usaria aqui um disjuntor curva C. Por quê? Ele precisa de uma corrente maior do que essas correntes de partida para considerar um curto-circuito. É como se ele fosse um pouco mais tolerante, porque a própria carga tem essa característica. Ela precisa desse tempo maior para estabelecer a sua corrente nominal. E por fim, a curva D seriam para cargas indutivas de alta potência, que trabalham com correntes de partida ainda maiores. E aí, se eu conseguir respeitar esse valor de corrente na partida do motor ou da carga indutiva que seja, eu consigo esperar ela chegar a seu valor nominal sem que o disjuntor veja isso como um curto-circuito. Então é para isso que servem essas diferenças aqui das curvas. E aí no momento que vocês pegarem um determinado disjuntor, vocês vão ver o valor de corrente dele normalmente acompanhado de uma dessas três letras, B, C ou D. Então pode vir ali B20, C20 ou D20. Os três disjuntores têm exatamente a mesma corrente nominal, 20 amperes. No entanto, cada um trabalha com uma curva diferente e vai ter uma aplicação diferente dependendo do tipo de carga que a gente usa ali. E pode ficar uma dúvida aí também, existe curva A? Não existe, por quê? O A é 1 ampere. Então, se colocar, por exemplo, 20A, o que significa? 20 amperes ou curva A? Aí, para não gerar dúvida, começa da B mesmo. Então, é B, C e D, igual a gente está vendo aqui. E aqui embaixo nós temos a questão da capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito. Então, se eu pegar aqui os disjuntores que são monofásicos ou que trabalham com um polo apenas, se for o disjuntor de 127 volts, ele tem uma capacidade de interrupção de 6 kA, 220 volts, 4,5 kA. E esse modelo aqui não tem para tensões de 380 volts. E se eu estiver trabalhando com 2 ou 3 polos, para circuitos bifásicos ou trifásicos,
eu terei tensões maiores, então 127 não existe aqui, 220 ou 380. E aqui a gente tem a corrente de interrupção. Para o 220, os dois trabalham com 6 kA, e para 380, os dois trabalham com 4,5 kA. E aqui nós temos um exemplo para o dimensionamento de disjuntores termomagnéticos. Então foi pedido aqui o seguinte: considere um quadro de distribuição de luz que alimenta os seguintes circuitos terminais. Iluminação. Ele alimenta lâmpadas fluorescentes de 127 volts, totalizando 900 VA. Ele alimenta um circuito de tomadas de uso geral, também 127 volts, de 1200 VA, outro circuito de tomadas de uso geral de 1000 VA e um circuito com uma tomada de uso específico de 220 volts, que é um chuveiro de 5000 watts. E pede aqui o seguinte: determine os disjuntores mais adequados para a proteção do quadro e de cada circuito terminal. Então vamos pensar aqui no seguinte: eu preciso observar a questão da corrente, do valor máximo da corrente que eu tenho aqui durante uma operação normal, e o disjuntor precisa ficar acima desse valor. Então eu vou observar aquela tabela, por exemplo, que eu passei no slide anterior, e vou escolher ali um disjuntor de acordo com esses valores de correntes nominais, tanto para cada circuito quanto para o quadro. Eu vou somar todas as correntes e fazer o dimensionamento do disjuntor do quadro. Eu só preciso observar qual é o tipo de curva que vai ser mais adequada para essas cargas que nós temos aqui, que normalmente vão ser B ou C. A curva D é para cargas indutivas, motores com potências mais significativas. Para o nosso caso aqui, normalmente é B ou C mesmo. Então, olhando, lâmpadas fluorescentes é uma carga típica para disjuntores da curva C, porque ela trabalha com aquela questão da corrente de partida mais elevada, depois é que ela estabiliza. Então, esse circuito de iluminação seria para uma curva do tipo C. Depois que eu escolher o valor dele, eu tenho que levar isso em consideração. Os outros três circuitos, como são de tomadas, e o terceiro, mesmo sendo uma tomada de uso específico, ainda está falando aqui que é um chuveiro que é puramente resistivo, significa que eu posso usar disjuntores curva B para fazer a alimentação deles sem problema algum. Agora, para o quadro que eu tenho ali, para o disjuntor geral desse quadro, eu preciso utilizar um disjuntor curva C também, porque as lâmpadas exigiram curva C. Se fosse tudo curva B, o meu quadro também seria protegido por um disjuntor curva B. Agora, se algum desses aqui fosse curva D, aí eu deveria seguir a curva D de acordo com o disjuntor geral desse quadro também. A maior curva deve ser levada em consideração para definir o disjuntor que alimenta aquele quadro. E aqui resolvendo o exemplo. Então nós temos um circuito de iluminação com 900 VA e a alimentação dele é de 127 volts. Então fazendo a divisão aqui, nós encontramos uma corrente de 7,09 amperes. E o disjuntor que ele vai precisar é o disjuntor de 10 amperes. Só que como nós vimos, tem que ser disjuntor curva C. Então tá aí, disjuntor C10 é o que esse primeiro circuito vai usar. O segundo circuito é de TUG e ele tem uma potência de 1200 VA. Então dividindo pelos 127 volts da tensão de alimentação, nós teremos uma corrente de 9,45 amperes. De modo que nós vamos precisar também de um disjuntor de 10 amperes, mas nesse caso o disjuntor B10, devido à questão do circuito, tipo de carga que está sendo alimentada. Nós temos o circuito de tomadas 2, que tem uma potência de 1000 VA. 1000 VA dividido pelos 127 volts nos dá uma corrente de 7,87 amperes. Então nós vamos usar também o disjuntor B10. E o disjuntor do chuveiro, que é a tomada de uso específico, tem aí 5000 watts dividido pelos 220 volts, que nos dá uma corrente de 22,73 amperes. E o disjuntor utilizado aqui é o B25, que vai atender a nossa especificação aí. Então nós temos esses disjuntores para os circuitos terminais, e agora falta o disjuntor do quadro. E para o quadro, a corrente total é a soma de todas as correntes. 7,09 mais 9,45 mais 7,87 mais 22,73. E o resultado aqui é 47,14 amperes. E para esse quadro, então, nós vamos precisar utilizar o disjuntor de 50 amperes. C50 porque a lâmpada aqui, as lâmpadas
fluorescentes exigiram isso, né, o disjuntor curva C. Então ele também vai ser curva C para atender o nosso quadro. E aqui temos o interruptor diferencial residual. Nós já conhecemos a ideia básica dele e aqui eu vou especificar ele um pouco melhor. Então a ideia é que ele faça a proteção contra choques elétricos das pessoas que estão utilizando aquela instalação elétrica. Ou seja, ele consegue verificar quando acontece uma fuga de corrente e a partir dessa fuga de corrente ele consegue interromper o circuito. Ele segue uma ideia muito parecida com a do disjuntor, só que em vez de interromper o circuito devido ao fluxo de corrente no próprio circuito, ele interrompe porque existe corrente fluindo para fora desse circuito, indo para a terra, por exemplo. E aí ele consegue fazer a interrupção e proteger as pessoas contra choque elétrico. Existe o disjuntor diferencial residual, que pode ser utilizado tanto para a proteção do circuito, seguindo a ideia do disjuntor termomagnético, quanto das pessoas que usam a instalação, seguindo a ideia do interruptor diferencial residual. E ele vai ser dimensionado seguindo as mesmas ideias que nós já vimos. E de acordo com a norma NBR 5410, que é de instalações elétricas em baixa tensão, a presença do IDR ou do DR simplesmente é necessária para algumas tomadas que nós temos na instalação. No caso aí das lavanderias, cozinhas, locais com pisos não isolantes e que alimentem cargas em áreas externas, ou seja, locais onde existem uma umidade maior. No caso, o risco de choque elétrico também aumenta, tanto de acontecer quanto das consequências desse choque elétrico. Para aparelhos de iluminação em áreas externas também, e tomadas instaladas em banheiros, seguindo aí a mesma ideia para esses dois últimos. Aqui eu peguei uma imagem que mostra a conexão desse disjuntor e do dispositivo diferencial residual, então nós temos os dois juntos aqui. Se o circuito for monofásico, nós temos esse primeiro caso. A fase passa pelo disjuntor, como nós vimos apenas fase no disjuntor, o neutro não passa por ele. E, no entanto, para que o interruptor diferencial residual verifique a diferença de corrente entre fase e neutro, eu preciso dos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o neutro não passa pelo disjuntor, mas passa pelo interruptor diferencial residual. Se for um circuito bifásico, nós temos as duas fases passando pelo disjuntor e também pelo interruptor diferencial residual, de modo a proteger o circuito e as pessoas que estão utilizando esse circuito. E se for um circuito trifásico, com utilização do neutro, a gente vai ter um IDR tetrapolar, igual está aparecendo aqui. Ele tem 4 canais e esses 4 condutores devem ser ligados, de modo a verificar se a corrente está equilibrada ou não. Então, se existe a utilização do neutro e eu não passar ele por aqui, qualquer desequilíbrio entre fases que gerou uma corrente no neutro não vai ser detectado. E aí ele vai ficar desarmando mesmo não tendo uma fuga de corrente. Então, não pode esquecer, o neutro também passa pelo IDR, independente do tipo de circuito que eu estiver utilizando. Se tiver neutro, ele tem que passar pelo IDR. E aqui nós temos a estrutura desse IDR e o funcionamento dele. Então foi considerado exatamente esse último modelo, o tetrapolar, que trabalha com os 4 canais, que são as 3 fases, A, B e C, e o neutro. Nós temos aqui então uma chave que vai fazer a interrupção desse circuito, ou estabelecimento dele, né? Ele pode ser considerado um dispositivo de manobra também. E esses 3 condutores atravessam um núcleo feito de material ferromagnético. E aí esse núcleo faz o seguinte: de acordo com o campo magnético que existe no interior dele, ele consegue induzir uma tensão nessa pequena bobina que aparece aqui enrolada nele, e a partir dessa tensão induzida na bobina, nós temos a atuação do IDR abrindo esse circuito. E aí, para que isso não aconteça, obrigatoriamente o campo magnético no interior dele deve ser zero. E o único jeito disso acontecer é tendo um equilíbrio de correntes. Ou seja, toda corrente que passou no sentido, cada ampere que passou no sentido, tem que passar de volta no outro sentido. Então, nesse exemplo aqui, foi considerado que as 3 fases têm correntes descendo até a carga e depois a corrente está voltando pelo neutro. Então, nesse caso aqui, nós temos o equilíbrio. Não existe fuga de corrente, então a corrente aqui permanece igual a zero. A corrente nessa bobina que está enrolada nesse núcleo de material ferromagnético. E aí o IDR continua sua operação normalmente. Agora, a partir do momento que aconteceu uma fuga de corrente por terra, sendo que essa fuga de corrente pode acontecer de várias maneiras, como, por exemplo, uma falha na isolação, se for um motor ou um chuveiro, se acontecer uma falha na isolação, eu tenho corrente fluindo por terra. Nesse caso não tem choque elétrico, mas como é uma fuga de corrente, já gera um desequilíbrio nesses 4 condutores aqui, o que vai fazer com que o IDR acione. E essa corrente de fuga, ela foi planejada, ou no caso, a presença dela aqui é considerando que há um choque elétrico. Então, como se uma pessoa estivesse usando essa carga aqui, colocou a mão nela, por exemplo,
e há uma corrente fluindo da mão da pessoa até o terra. Então, como se a pessoa estivesse aqui no meio, entre a carga e o terra, e essa corrente de fuga fosse, na verdade, uma corrente de choque elétrico. Então, nesse caso, o IDR identifica esse desequilíbrio entre as fases, devido a essa questão da tensão induzida, e como agora o campo magnético aqui no meio não é mais zero, porque agora está tudo desequilibrado, acontece uma corrente, surge aqui uma corrente diferente de zero, que faz o IDR abrir esse circuito e proteger a pessoa que estava recebendo esse choque elétrico. Eu coloquei aqui uma tabela com informações sobre o IDR, nesse caso aqui do fabricante STEC, mas como eu falei, vocês podem ficar à vontade para pesquisar outros fabricantes, conhecer um pouco mais sobre esses catálogos, que é interessante também. E aqui a gente vê o seguinte, esses IDR precisam levar em consideração a corrente do circuito. Então eles vão ter a mesma corrente aqui de acordo com o circuito que a gente está usando, de acordo com o disjuntor que foi dimensionado. Então está lá, 25 amperes, 40, 63, então vai depender do circuito que eu estou usando. Isso daqui é a corrente que flui no interior do IDR. Então não adianta nada eu fazer o dimensionamento de um disjuntor de 40 amperes e colocar um IDR de 25. Ele não foi feito para suportar uma corrente tão alta. Então a ideia é primeiro dimensionar ele aqui, qual é o valor de corrente necessário de acordo com o circuito, e depois a gente vê a questão da sensibilidade. Então, de acordo com essa tabela, todos os IDR foram fabricados aqui para operar com uma corrente de 30 mA. A partir do momento que apareceu uma fuga de corrente de 30 mA, esse IDR já aciona e consegue fazer a abertura do circuito, protegendo as pessoas de choque elétrico. Então, os fabricantes, aí, como eu falei, vão ter essas tabelas com as informações, e é importante também que vocês deem uma pesquisada nesses catálogos para entender melhor como isso daí funciona. E aqui, pessoal, eu deixei para vocês no AVA um exercício que vocês vão me entregar na próxima semana, no dia 29/10. E esse exercício é sobre o dimensionamento de disjuntores, bem semelhante ao exemplo que eu resolvi aí com vocês. Então vamos considerar um QDL com essas alimentações e vocês vão obter aí os disjuntores mais adequados tanto para cada circuito quanto para o quadro de maneira geral. Então um exemplo bem semelhante ao que nós vimos aí. E com isso daqui vocês já vão conseguir também concluir o trabalho que eu passei para vocês me entregarem no dia 11 ou 12 de novembro, agora eu esqueci a data, mas está tudo marcado direitinho aí no AVA. Então esse aqui é o último conteúdo que vocês vão precisar, então dê uma olhadinha nele direitinho, comecem a fazer o trabalho, tendo dúvidas a gente pode ir conversando. E lembrando que eu vou fazer um horário de atendimento na próxima segunda-feira, entre 6 e 7 da noite, aí quem precisar tirar alguma dúvida pode me mandar as mensagens, como a gente tem feito, ou comparecer nesse horário de atendimento que a gente conversa também. E eu quero também que vocês deem uma olhada no site da Autodesk para ver se vocês conseguem fazer o download do AutoCAD, porque a gente pode trabalhar com ele em uma aula. Eu passo para vocês uma visão geral de como que ele funciona, como pode ser utilizado para projetos elétricos. E no site da Autodesk, a gente consegue fazer um cadastro como aluno ou como professor e utilizar esse programa no computador pessoal como para fins de estudo. Igual eu já fiz o cadastro hoje, já recebi a notícia, o e-mail falando que eu já vou poder fazer esse download. Eles estão só esperando confirmar mais um detalhe e eu acredito que em breve eu já vou ter essa resposta para fazer o download e começar a trabalhar. Então eu peço também que vocês deem uma olhada nisso, que daqui umas 2 semanas a gente pode tirar uma aula para analisar um projeto elétrico e tentar reproduzir ele no AutoCAD. Acho que vai ser interessante também. Então, tendo dúvidas com relação a esse cadastro lá no site, vocês podem me mandar e-mail também, conversar comigo, que a gente bate um papo aí a respeito. Aqui, o site é esse aqui, autodesk.com.br. Então vocês vão dar uma conferida aí no site. E aqui tem a opção, ó lá, software gratuito para estudantes. Então a gente pode entrar como professor ou como aluno, fazer o cadastro, colocar a instituição de nossa, o IFMG, e depois fazer o envio de um documento comprovando essa matrícula, esse vínculo com a instituição. E aí depois disso esse download fica liberado para a gente poder estudar o software, fazer os nossos desenhos nele. Então dê uma conferida, tendo problemas aí vocês conversem comigo, que a gente vai resolvendo ao longo dessas 2 semanas aí para preparar essa aula usando o AutoCAD. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.